Olá, turma. Eu sou o Herdeiro da Magia, sou tarólogo com mais de 13 anos de experiência e tô chegando aqui no meu canal para vocês com mais uma leitura de tarô e baralho cigano. E eu te peço, se você não for por aqui, ou se você já me acompanha sempre porque gosta do meu conteúdo, olha bastante para a chama das velas, traz as tuas intenções, traz as tuas intuição e pede que Maria Padilha ela fale com você e que a mensagem dessa leitura ela não somente ressoe para a tua vida, mas também como tudo que acontecer, tudo que for falado aqui hoje, possa de fato acontecer para você. Eu vou deixar o baralho cigano aqui no cantinho, enquanto isso eu vou embaralhando o tarô, vou dando os recadinhos que eu preciso dar no início do vídeo. Eu quero só fazer primeiro de tudo uma perguntinha para vocês, turma, e eu peço que vocês me respondam, principalmente quem costuma assistir sempre as minhas leituras e ficar comigo até o final do vídeo. Eu tô testando aqui no meu canal, você sabe que é um canal muito novo ainda, e eu tô testando os anúncios do vídeo, tá bom? E eu tô deixando colocar agora, o YouTube tá colocando de uma forma automática, não tá sendo eu que tô controlando. Então eu queria perguntar para vocês se aparecer muitos comerciais, muitas propagandas, e se atrapalharem o vídeo, eu queria que vocês me respondessem aqui embaixo para que eu possa entender se tá dando certo ou se não tá atrapalhando e a vida que segue, segue como o YouTube quer que seja, tá bom? Bom, vamos lá, turma. Eu sou tarólogo há 13 anos, como sempre falo para vocês, mas estou chegando agora na internet, então eu queria te convidar, se gostar do meu conteúdo, muitos hypes, muitos likes, muitos comentários, pois como eu sempre falo, eu moro na Alemanha, então eu dependo muito do engajamento do Brasil, de países que falam português, e inclusive o pessoal do Brasil principalmente, quem puder deixar o hype e comentar o número do hype de vocês, vocês vão me ajudar muito para que eu saiba se está funcionando, como que as coisas estão acontecendo por aí, porque eu não tenho como ver, tá bom? Eu consigo ver somente os hypes da Alemanha, então como aqui eu quase não tenho seguidores inscritos no canal, então são sempre pouquinhos. Então conto muito com vocês. Quero pedir também que se gostaram da minha leitura, é claro, se inscrevam aqui no meu canal e quem puder me siga pelas redes sociais. Assim que eu voltar a morar no Brasil, vou postar muita coisa bacana para vocês, muitos rituais, vou ensinar para vocês como que eu cuido de Maria Padilha, vocês vão acompanhar comigo a construção da minha sala de atendimento, vai ter muita novidade chegando aqui para vocês, tá bom? Bom, Padilha, eu já dei os recadinhos que eu precisava dar no início do vídeo, então eu peço que a partir desse momento a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. E te peço que a senhora aguce a minha intuição, que aguce o meu sexto sentido, que sopre nos meus ouvidos palavras que me guiem, que me direcionem durante essa leitura, e que os meus olhos olhem para as cartas e enxerguem clareza em cada mensagem que a senhora trouxer. Te peço por permissão, por proteção, para que nenhum espírito obsessor me atrapalhe e também não atrapalhe quem está do outro lado da telinha assistindo a leitura. E ao povo cigano também licença e permissão, porque após o tarô eu venho com baralho cigano buscando respostas, buscando novidades ou confirmação de tudo que o tarô me trouxe até aqui. Que assim seja e que assim será. Desejo a todos uma boa sorte, uma ótima leitura, esse momento que ele é nosso. Somos eu, você e Maria Padilha. Então eu te peço nessa sexta-feira, esquece um pouquinho da família e vamos aqui nos concentrar no que a espiritualidade quer falar com você. Como sempre, corto em dois, escolho o montinho da esquerda. E vamos carta por carta, turma. Sempre para que você saia daqui sem dúvidas e entendendo exatamente o que a Padilha quer trazer para você nessa leitura. Nós temos o 10 de copas, já chegando aqui no começo da leitura. Uma carta maravilhosa para a gente iniciar. Nós temos o 4 de paus. Nós temos o 4 de copas. O rei de paus. A carta do carro. Nós temos o enforcado. O 8 de paus. O rei de ouros. Nós temos a justiça. E finalizamos aqui a primeira parte com o hierofante, que vem finalizando aqui a primeira parte com o tarô. Eu vou deixar o restante das cartas no cantinho, só vou usar se a Padilha me pedir, como sempre, tá bom? E nós vamos vir carta por carta para tentar entender que mensagem é essa que a Padilha vem trazendo aqui para você. O que eu vejo claramente, que me chamou muito a atenção já nessa leitura, foi esse rei de paus aqui, ó. Alguém com uma energia de muita confiança, de muita autoconfiança. Essa pessoa confiava tanto no taco dela que eu não sei não se essa pessoa pensou nas consequências, tá? Até posso falar assim, ó, não sei se ele tenha pensado nas consequências. Alguém que se sentiu muito confiante, muito confiante.
Inclusive, a forma como essa pessoa tenha feito você se sentir. Mas vamos lá, vamos carta por carta. Eu nunca gosto de deduzir a leitura somente pelo que eu tô vendo já no início, tá bom? Começamos com o 10 de copas, chegando aqui no início da leitura, trazendo e falando sobre conexão, falando sobre vínculo, falando sobre felicidade, até poderia falar isso aqui. Mas eu sinto muito uma energia falando que alguém sentia confiança de estar com você. Essa pessoa sentia muita confiança sobre o sentimento que você tinha por ele ou por ela. Essa pessoa tinha muita confiança nas idealizações desse sentimento que você demonstrava. No desejo de estar junto, até poderia falar isso aqui. Realmente, o 4 de paus, né, já está muito aqui já seguido. Eu vou até botar as duas cartas juntas. Falando que essa pessoa de fato confiava muito no teu sentimento, sabia exatamente o que você sentia. E que pelo que eu vejo aqui era algo muito genuíno, era algo muito verdadeiro. Algo que de fato você tinha se entregado, você tinha idealizado. Algo que, mesmo com os altos e baixos, mesmo com tudo que você estava passando muitas vezes na mão dessa pessoa, você ainda tinha assim esperança de que fosse dar certo. E essa pessoa confiava muito nessa tua esperança. Até posso falar que alguém acreditando que você voltaria quando ele fizesse assim, ó. E eu tô falando isso porque ele tá me marcando muito forte como essa energia do rei de paus. Se você for mulher, ele é um homem. Se você é um homem, ele é uma mulher. Você precisa ressoar aí pra tua vida, né? Eu tô fazendo uma leitura geral no YouTube, uma leitura coletiva. E cada um absorve da forma como a leitura se encaixa. Mas o que eu vejo é que essa pessoa com uma energia de muita confiança. Até mesmo porque para muitos de vocês pode ser que a família que eu falo, vocês dois, filhos, a estrutura que vocês tinham construído, te trazia muita segurança. E fazia com que de fato você aqui, ó, você queria preservar. Fazia com que de fato você desejava essa união. E você imaginava o futuro. Só que aí a Padilha me mostra que ele pensou também que ele poderia agir como ele queria. Que ele poderia fazer as coisas como ele queria. E que quando estralasse os dedos, como eu falei, você estaria ali novamente. Mas pelo que eu vejo aqui dessa leitura, essa pessoa caiu do cavalo. Até posso falar isso aqui. Porque não vejo você correndo atrás. Não vejo você se humilhando aqui nessa leitura. Realmente eu não vejo. Por mais que você tenha sofrido por conta desse afastamento, por mais que você possa ter sofrido por conta da forma como essa pessoa te deixou, eu não vejo que aqui exista a intenção de que você corra atrás. Ou de que você aceite essa pessoa quando ela decidir te aceitar novamente. De fato, eu não vejo. Acredito fortemente nessa leitura. Até vou tentar já colocar um título bem específico para que a leitura chegue para quem tenha que chegar. Porque eu acredito que ele esperava que você fosse correr atrás. Ou então que ele pudesse voltar de fato quando ele fosse lá viver o que ele queria ter vivido. E que você aceitaria novamente. Você estava preso naquilo que você idealizava. Você estava preso naquilo que você queria que fosse. Naquilo que você acreditou que seria. Mas essa pessoa não deu o mesmo valor que você estava dando. Você estava aqui, ó, colocando expectativas. Até mesmo por muitos meses, alguns de vocês até mesmo por muitos anos, esperando uma reconciliação. Esperando que ele mudasse, que ela mudasse. Mudasse de postura. E que esse afastamento ele fosse momentâneo. Mas aí a própria espiritualidade, com a carta da justiça, que está muito aqui embaixo dele, me coloca ele aqui numa posição que agora ele vai ter que arcar com as próprias escolhas. Com as escolhas daquilo que ele deixou para trás. E se essa leitura que ela começa a fazer sentido para você, eu já vou logo te pedir uma palavrinha, porque senão depois eu mergulho de fato na tiragem. Eu tento sempre pensar que a gente tá frente a frente, para esquecer que eu tô gravando um vídeo. Porque dessa forma eu acho que eu me entrego mais para Maria Padilha, para que ela possa me usar, para que ela possa trabalhar através desse canal e falar com as pessoas da forma clara. Tá bom? Então já para que eu possa mergulhar, eu já vou te pedir uma palavra. Comente aqui a palavra afastamento, para que eu saiba se de fato alguém se afastou da tua vida
achando que quando estralasse os dedos você voltaria, você aceitaria novamente. Eu já vou até pegar aqui esse 4 de copas, porque pelo que eu vejo, por muito tempo você sentiu desinteresse dessa pessoa. Por mais que você esperou as mudanças, a mudança no orgulho, você se sentiu aqui, ó, muito rejeitada ou rejeitado. Quanto mais você vê que vocês se afastavam, mais você tentava unir vocês dois, mais você tentava chegar perto, mas mais você sentia a rejeição vindo aqui dessa pessoa. De fato, olhe para você que eu vejo tristeza, eu vejo esforço, eu vejo que você tentou, até mesmo muitas vezes deixando de ser quem de fato você é, para agradar. Mas ali o rei de paus orgulhoso, né? Ele não quis te enxergar, não quis enxergar os teus valores. Ele não quis enxergar tudo que você fez, tudo que você fazia por ele. E você sofreu, você se magoou, você engoliu. E muitas vezes aqui você até engoliu muita coisa calada. Muitas vezes você até engoliu muitas coisas sem conseguir expressar exatamente o que você estava sentindo. Muitas vezes tentando ter uma conversa e não conseguindo ter uma conversa. Mas essa pessoa ela vai se arrepender, sim. Ele vai se arrepender de tudo que fez, de tudo que falou, de tudo, principalmente de como fez você se sentir. Esse 4 de copas aqui tá falando muito do teu sentimento, que de fato foi machucado. E eu acredito fortemente que depois de ter se machucado tanto, você está sim se curando. Porque essa segunda parte aqui da leitura, ela vem mostrando movimentos diferentes para tua vida. Inclusive eu posso te falar aqui que movimentos que não incluem mais esse rei de paus. Já vou até pegar ele aqui. Não vejo que esses novos movimentos aqui na tua vida incluem essa pessoa que tenha passado. Ele pode até querer voltar, ele pode até querer uma conversa. Mas ele foi muito orgulhoso lá atrás em não ter te escutado, em não ter te valorizado. E talvez até mesmo se confiando demais, né? Confiando que poderia ir, que poderia fazer as coisas e que quando quisesse voltar, estava tudo sob o domínio dele. Estava tudo sob o domínio do próprio ego. Da expectativa do controle que ele criou sobre você. Mas na verdade não era bem assim. E a espiritualidade está aqui me mostrando que não era bem assim. Tanto que está curando o teu coração. Tanto que está fazendo com que muitos de vocês aqui nessa leitura sintam até mesmo um certo, não vou dizer exatamente a palavra nojo, mas você sente, quando você lembra dessa pessoa, uma vontade muito grande de não estar mais junto. Como se de fato ele não faz mais parte da tua vida. Como se de fato ele não tem mais espaço para acessar você, para controlar você. Eu vejo ele como uma personalidade muito forte, uma personalidade realmente de alguém que confiava demais no próprio ego, na própria vaidade, na própria mente, na própria ilusão, até poderia falar isso aqui. Alguém muito autoconfiante, muito orgulhoso, mas que foi engolido pelo próprio orgulho. Se afastou de você porque quis, mas não vai voltar para você porque quis. É isso que a Padilha está aqui falando. Porque o teu coração está sendo limpo. O teu coração está sendo curado. E esse rei de paus aqui, ó, ele vai sim sofrer as consequências de tudo aquilo que te fez, de tudo aquilo que te falou. A carta do carro, ela já vem chegando e vem mostrando movimentos chegando aqui para tua vida. Movimentos esses que lá atrás já afastaram ele de você. Porque talvez você não tinha força sozinha também, ou sozinho, para conseguir se afastar dessa pessoa. E quando ele foi, ficou sim a dor. Quando ele foi, ficou sim o vazio. Até parece aqui que você se sentiu, de certa forma, perdida, né? Porque ele tinha muito controle sobre as situações. Tá aqui, ó. Ele tinha muito controle sobre o como fazer e como as coisas aconteciam. E aí você se viu meio perdida. Mas tá percebendo também o quanto você conseguiu se encontrar, o quanto você tá conseguindo se encontrar? O quanto você depende muito menos dele do que você pensava? E o quanto essas mudanças de rota, elas foram necessárias para você também, para que você se sinta mais leve, para que você se sinta muito mais feliz, muito mais completa agora? Sem toda aquela pressão, sem todas aquelas conversas desgastantes que vocês tiveram? Sem aquele excesso de culpa que foi jogado em cima de você, ou de porque as coisas estão acontecendo assim porque você não me ouviu, porque você não fez, como ele falava?
Porque deveria ser sempre do jeito dele, né? Porque se fosse do teu, tava errado. Porque se fosse do teu, não funcionava. É isso que a Padilha tá aqui me mostrando. E o carro, ele vem dizendo, foi uma decisão dele se afastar? Foi uma decisão dele. Porém, também guiado pela espiritualidade. Porque talvez você sozinha, você não ia conseguir se livrar dessa situação. Você ia continuar lá presa dentro daquilo, sem novos movimentos, sem novas oportunidades. E a partir do momento que essa pessoa também saiu e levou o controle dela, agora você retoma o controle da tua vida. Eu até vejo aqui, ó, olhando para esses dois cavalos aqui na carta, é como se o cavalo preto que me referisse a ele tá ficando para trás. E o cavalo branco aqui que se refere a você, ele tá avançando. E até mesmo tá puxando que essa carroça. Porque o cavalo branco não depende do cavalo preto. E é assim que você começa a se sentir. Você começa a retomar o controle da tua vida e também entendendo que você é capaz sim, que você consegue sim. E que esses movimentos agora que começam a acontecer para você, que te abrem para algo novo, que te abrem para conhecer alguém muito melhor, são porque você merece. São porque fazem parte do teu merecimento. Essa pessoa foi. De fato, essa pessoa foi. Mas achou que você ia correr atrás. Você não está correndo atrás, você está correndo na frente. Você está correndo para frente. Você está correndo para o futuro. Laroê, Maria Padilha, laroê por essa mensagem. Gratidão, minha senhora. Turma, eu nem lembro para vocês se eu pedi comentário, se eu deixei de pedir, porque quando a leitura começa a ficar muito forte, eu me preocupo muito mais com a mensagem, tá? Eu sei que vocês, por si só, vocês fazem o engajamento desse canal acontecer. Vocês trazem comentários maravilhosos, vocês estão sempre aqui me apoiando, deixando comentários lindos, então eu peço para vocês aí, façam a parte de vocês, que eu gosto mesmo é de mergulhar aqui e fazer a minha, tá bom, turma? Então, se a leitura estiver ressoando para você, comenta aqui um pouquinho a tua história, faz com que outras pessoas conheçam, se inspirem naquilo que você também está vivendo, se inspirem aqui na tua força de vencer sozinha se for preciso, de vencer com algo novo se for preciso, mas jamais de correr atrás de quem fez o que fez, jamais correr atrás de quem tentou ter o controle sobre você. Você ficou muito tempo aqui, ó, muito tempo parada, muito tempo na espera de que ele mudasse, na espera de que ele fosse agir de forma diferente. Até mesmo você se auto-sabotou, você se auto-bloqueou, você pausou a sua vida de alguma forma. Muitas vezes, Padilha me mostra e sopra aqui no meu ouvido, até mesmo porque você inverteu os valores. Até mesmo, quando eu falo inverter os valores, eu quero dizer assim, ó, porque muitas vezes você se sentiu sim culpada ou culpado por ter tratado essa pessoa talvez de forma errada, talvez por ter feito algo que você sentisse que a culpa é sua. Você inverteu os valores. Mas aqui a Padilha mostra que a culpa não foi sua. E agora é momento de reflexão. Agora é momento de assim, ó, você mudar a perspectiva disso aqui, ó. E se sentir livre. Vamos pensar que essa carta aqui do enforcado, e na verdade é como se fosse aqui um trapezista livre. Sabe, voando ali ó, na corda. Ao invés de estar amarrado, ele está fazendo algo que ele gosta. Então aqui a carta desse enforcado, a gente vai mudar a perspectiva dela e a gente vai tirar essa paralisação. E principalmente fazer você entender se você estava com dúvida se você deveria procurar ou não, ou se você deveria aceitar ou não. Aqui a Padilha me mostra que não tem mais espaço para ele ou para ela na tua vida. O que tem para você é novo. E com toda a experiência que você tem, com toda a bagagem que você tem, você sabe que merece. Você sabe que no novo relacionamento as coisas seriam diferentes. Os movimentos seriam diferentes. E você não precisaria de novo deixar de ser quem você foi. O 8 de paus é uma carta que fala muito sobre movimento. E eu vejo que esses movimentos aqui, eles me remetem muito a algo que possa ser ligado a contato, algo que possa ser ligado a mensagem. Talvez o teu silêncio, o silêncio que você está fazendo de não procurar mais essa pessoa, porque talvez tenha procurado, talvez você tenha insistido, talvez você tenha mandado mensagem. Agora esse silêncio, ele assusta. O teu afastamento, ele assusta. E pode ser que você tenha aqui uma surpresa ligada à comunicação. Talvez essa pessoa te mandando uma mensagem, entrando em contato com você, ou mandando alguém perguntar algo,
tentando sondar, tentando saber, tentando entender como que tá a tua vida, se você já está com outra pessoa, se você tá seguindo em frente, porque ele, coitado, né, o coitado aqui que se achava, vou falar bem assim, o coitado que se achava, pensou que você ia ficar com a vida parada, pensou que você ia ficar estacionado. E você pode até ter ficado, tá? Não se sinta mal por isso, não se culpe por isso, foi por conta do teu sentimento verdadeiro, foi por conta daquilo que você sentia por ele e por ela, por conta do respeito que você tinha pela relação, mas agora as coisas estão andando. E o 8 de paus está sim trazendo movimentos para você. Como eu disse, tem também um movimento de surpresa. Pode ser uma mensagem, para outros de vocês pode ser um contato através de uma outra pessoa, de um amigo, de um familiar, mas de alguma forma que uma comunicação para que essa pessoa tente se aproximar novamente. Eu não posso dizer o que você deva fazer, mas no seu lugar eu não aceitaria. No seu lugar eu não aceitaria. Principalmente aqui, ó, por conta desse 4 de copas, que mostra o quanto que você sofreu e o quanto que você tentou. O quanto que você sentiu que a culpa do final da relação fosse sua. E na verdade não, o final da culpa dessa relação não é culpa sua, não foi culpa sua. Você esteve ali, você idealizou que o 4 de paus. Você esteve ali, você sonhou, você quis esse relacionamento, você desejou esse relacionamento. Agora, se ele não foi capaz de valorizar, agora a vida segue. E aí, para você, eu já posso te falar aqui, ó, muito diferente da energia do Rei de Paus, chegando para você alguém com a energia do Rei de Ouros. E por incrível que pareça, eu tô usando um outro tarô, é um outro deck, mas se não me engano, a minha leitura é do vídeo passado, eu não tenho certeza. Se você assistiu, você deve saber. Padilha também trouxe aqui o Rei de Ouro chegando na tua vida. Se você não assistiu, vai assistir a minha leitura, procure no meu canal. Se eu não me engano, foi a leitura do vídeo passado. Onde a energia daquele moleque sai da tua vida, perdão se eu tô falando demais, mas a energia daquele moleque sai da tua vida e entra aqui a energia da segurança e da estabilidade. Alguém chegando para você com muito mais valor, com muito mais maturidade, com interesse muito mais concreto. Muito mais concreto. Interesse em te valorizar de fato. Tá vendo que até no semblante do rosto dele tem muito mais tranquilidade. Até no semblante do rosto dele tem muito mais segurança. Sabe assim, aquele homem que não precisa provar nada pra ninguém? Aquele homem que é seguro de si, que é maduro, que é tranquilo, que é confiante, que confia no próprio taco, mas sem a arrogância desse aqui, ó. Olha aqui a diferença dos dois. Vocês conseguem ver bem a expressão aqui no rosto? Enquanto um com um olhar de soberba, com um olhar de prepotente, o outro aqui com um olhar de muito mais calmaria. É a diferença de quem acha que é e de quem é. Aquele que você se relacionou e estava esperando, ele acha que é. Mas quem é a tua pombagira, quem é Maria Padilha, quem a tua espiritualidade está colocando aqui na tua vida, no teu caminho, esse sim é de verdade. E é o que você merece. Alguém que tem um interesse muito mais sincero. E sem controle, tá? Sem todo aquele controle. Alguém muito mais responsável e que vai reconhecer o teu valor. Você está passando por uma fase, você está passando por um momento de transformação muito grande aqui na tua vida, onde você se encontra com você mesmo, onde você encontra os teus valores, onde você encontra quem você é de verdade, e essa pessoa ela chega aqui também para valorizar, para te trazer segurança e para fazer você se sentir segura em continuar. E é isso que vai acontecer. Você merece muito mais esse rei de ouros do que aquele rei de paus. Você merece muito mais essa estabilidade aqui do que aquela insegurança que está lá atrás. E se você ainda está esperando que essa mensagem que ela possa ressoar para você como um chacoalhão, que você possa acordar, que você possa entender que você merece muito mais. Que você merece muito mais. E eu até diria assim, ó, é até uma questão de justiça divina também. É até uma questão de que a tua espiritualidade, ela entrega para você aquilo que de fato é verdadeiro. Aquilo que de fato é muito mais equilibrado. Que você pediu. Que a Padilha fala aqui, ó. A frase que a Padilha traz como se fosse você falando. Eu só quero ser amada. Eu só quero alguém que me ame com verdade. Eu só quero alguém que me ame com sinceridade. E aí você foi ouvida, você foi escutada.
Eu desejo de fato que essa mensagem ela chegue para o máximo de pessoas possível e que essas pessoas que estejam passando por esse momento aqui consigam se libertar do Rei de Paus para que esse Rei de Ouros ele possa agir. E se você já esteja vivendo esse momento, valorize também, tá? Quero muito saber aí nos comentários se você já está encontrando alguém que está te trazendo muito mais segurança. E vai ser bom que o Rei de Paus ele veja, né, você agora sendo feliz. Que ele se arrependa de fato. Que pensou que quando estralasse os dedos você voltava, pensou que você correria atrás. E como eu falei com a carta do carro, você correu na frente. Você correu em direção ao teu futuro, ao teu merecimento. E a carta da justiça ela vem falando aqui também sobre as consequências dele. Perante a justiça de Deus, perante a justiça divina, nada passa batido, tá bom? Nada passa batido. Então essa pessoa vai ter os acertos que tiver que ter também. Para você o merecimento. Para ele, lá pro Rei de Paus, o acerto. Ele teve a decisão de se afastar. Ele teve a decisão de fazer as coisas como gostaria de fazer, como queria ter feito. Mas muitas dessas decisões, aqui ó, são fantasmas. Vocês conseguem ver a expressão aqui ó, no olhar dessa que tá aqui embaixo, como é muito mais sombria. São fantasmas que ele carregava lá dentro dele, são fantasmas que ele carregou junto com ele. Então deixa que a espiritualidade faça a parte dela. Se tiver que cobrar, que cobre. Se tiver que sofrer, que sofra. Porque a vida, ela é uma via de mão dupla. E tudo aquilo que vai, volta. Graças a Deus que você ali, ó, você fez a sua parte. Você fez o que você acreditava, você fez aquilo que você sentia. Então não se culpe. Não pense que você foi burra, que você foi burro de ter se entregue a essa pessoa. Muito pelo contrário. Você foi sincera, você foi transparente. Essa pessoa que agiu sem responsabilidade. E talvez a solidão seja o preço que ela pague. Talvez a solidão seja o preço que tenha que pagar. E não é um problema teu. Não é um problema teu. O teu compromisso agora é com você mesmo, que é a carta do Hierofante. O teu compromisso é com você mesmo. O teu compromisso é em aprender quem você é, em aprender os teus valores, recuperar os teus valores. Para que você de fato seja merecedor, merecedora. Se for necessário, apesar de que eu vejo que você é já bem maduro, uma pessoa muito madura, mas se for necessário, se você sentir necessidade, busque conselhos. Busque pessoas que te ajudem, busque pessoas que te façam entender a fase e o momento que você está vivendo. Busque pessoas que de fato estejam ao teu lado e te ajudem a fazer com que você veja a verdade, com que faça com que você consiga olhar para dentro de você mesmo, se sentir plena, realizada. E eu olho para a carta aqui do Hierofante e eu sinto muita paz. Que de fato é o que você merece, de fato é o que você precisa. O teu compromisso agora não é em aceitar o teu passado. Aqui a Padilha fala, o teu compromisso agora é com você mesma. É com o novo, é com o que está chegando. É com o teu financeiro, é com a tua casa. Se você tem filho, é com os teus filhos. Mas não com macho. Principalmente dessa espécie. Principalmente aqui, ó, desse tipo. Porque o que tem pra você é algo melhor. E até eu olhei aqui pra cá, pra essa carta aqui do Rei de Ouros. Até imagino alguém, de repente, um pouco mais velho, de fato, chegando aqui na tua vida. Apesar de que moderninho, porque olhei pra cá e senti essa energia aqui de alguém mais velho, mas com uma energia muito jovial. Apesar da maturidade, apesar da segurança. Alguém jovial, tá? Pode até ser que seja um pouco mais velho do que você, talvez. Ou se tiver espelhada, não sei. De repente você que sendo a pessoa mais velha, mas o que eu vejo aqui é uma energia jovial, é uma energia de fato de tranquilidade, uma energia de vida. Eu vejo que é uma energia de sinceridade. E o sorriso dele aqui me chama muita atenção, um sorriso muito verdadeiro, um sorriso muito tranquilo. Sabe aquela pessoa que de fato é feliz, que se sente satisfeito? Essa é a pessoa que você quer que é ao teu lado e que a espiritualidade está trazendo. Vou pegar aqui o baralho cigano. Eu acho que o tarô já cumpriu bem a parte dele aqui dessa leitura.
Alguém esperava que você fosse correr atrás, mas pelo que eu vejo aqui tá tudo mudando. A carta do carro mudou tudo. A carta do carro, de fato, mudou tudo. Mudou todo o eixo dessa leitura. Mudou todo o rumo da tua vida. Você até tentou, você até esperou, você de fato aqui nesse começo aqui da leitura, você de fato idealizou demais esse retorno, você idealizou demais as mudanças nessa pessoa, você idealizou demais que as coisas voltariam a ser como antes. Mas aqui a Padilha me mostra que nada mais voltou e voltará a ser como antes. A carta do carro mudou totalmente aqui a direção, fazendo com que você se encontrasse e principalmente com que você partisse ao encontro de você mesmo e ao encontro daquilo que há de novo. Padilha, eu te peço 5 cartas de confirmação ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo. Muito maravilhosa que é a leitura. Muito maravilhosa. Eu quero que vocês comentem bastante aí embaixo, eu quero entender o que aconteceu. Vocês sabem que eu leio todos os comentários, sempre deixo o coraçãozinho para vocês. Quando eu tenho tempo eu também respondo vocês, respondo os comentários, gosto muito de ler. Então deixem aí embaixo que eu quero entender essa história, quero entender o contexto aí do que nós estamos vendo aqui. Vamos lá? Como sempre, corto em 2, escolho o montinho da esquerda. Vamos ver o que a Padilha continua falando aqui. Ó, as perdas. Ele vai sofrer perdas. De fato, faz parte da consequência, faz parte da justiça divina. Tá bom? Esses desgastes aí que ele tenha te causado voltam a ele. Essas perdas que ele tenha te causado, de fato, voltam a ele. E como eu falei lá atrás, se o preço for a solidão, deixe que seja. Você não é responsável pela felicidade de ninguém. Você é responsável pela sua felicidade. Para você, daqui para frente, as coisas são diferentes. Mas também aqui, ó, não fique se desgastando com a energia de quem não te merece. Não fique te desgastando com a energia de quem não esteve ao teu lado quando você precisou, até posso falar isso. Muitas vezes você precisou, essa pessoa também não esteve aqui, ó, não conseguiu te enxergar, não conseguiu enxergar o teu valor, não conseguiu enxergar as tuas necessidades. Então agora, se for necessário ele passar por perdas, se chegar para você como coitado, como derrotado, como fracassado, como as coisas deram tudo errado, pensou que seria diferente, se arrepende, tudo bem, deu perdão. Deu perdão, mas apenas o perdão. Não volte a se desgastar, não volte a querer levantar o coitado. Tem uma coisa que se diz aqui, né, muito bem falado, né? Antes de ajudar o full, saiba por que ele está full. Acho que vocês entenderam o que eu tô querendo falar, né? Não vou falar a palavra completa, porque senão vai que o YouTube ainda acaba bloqueando meu vídeo. Semana retrasada, por muito menos, ele bloqueou uma leitura minha. Mas você tá entendendo bem esse recado. Ele vai sofrer sim as consequências. A justiça aqui, ó. A justiça divina. Engraçado, né? Eu vejo a justiça para ele, tá bem aqui embaixo dele, bem embaixo da carta o Rei de Paus, mas para você a felicidade. Aqui o Hierofante, que é o sorrindo. Para você tem felicidade, para você não tem perda, para você não tem desgaste. O desgaste foi a relação. O desgaste aqui é o controle. Alguém muito controlador. Carta do urso, ciumento, muitas vezes demonstrando até mesmo que te amava através de ciúme, mas não é o que eu vejo. O que eu vejo muito mais era o controle que exercia, a força do poder que exercia sobre você. Como eu disse lá atrás, né? Pensou que quando quisesse, você voltaria. Quando quisesse, você estaria ali novamente. Mas o jogo virou. Não tem a roda da fortuna aqui nessa leitura, mas o jogo virou. Com certeza virou. E a carta do urso mostra que de fato ele sai do controle. E até poderia falar que o urso junto com o rato me mostra claramente aqui que esse controle é o que ele perdeu, que essas perdas, esses desgastes aqui, ó, é o que ele perdeu, o controle em cima de você. O controle sobre a tua vida, o domínio que ele tinha em cima das tuas decisões. O domínio que ele tinha em cima daquilo que você faria ou não. Pelo que eu vejo aqui dessa leitura, de fato, a Padilha mostra, a espiritualidade mostra que ele perdeu totalmente o controle em cima de você. Coitado se achou que você correria atrás. Ah, a carta do sol, muito mais clareza chegando para você. Você pediu por verdade, né? Você pediu por libertação. Você queria entender, você queria enxergar tudo o que estava acontecendo. E por mais que te doeu, ainda assim você continuou tentando. Mas eu acredito que agora, com muito mais clareza, você também entende que é hora de largar. Até tinha olhado aqui atrás a carta do peixe, eu ia falar e não falei, mas agora eu vou falar. Tem aqui o osso aqui, ó, tem um peixinho todo em osso. É como se você de fato tivesse entendido
que agora é hora de largar o osso, é hora de você buscar aquilo que de fato traz uma energia de vida. E a gente falou de vida ali atrás, né? O sol para mim ele é vida. Tanto que no inverno, não sei na região que você mora, mas aqui na Alemanha, no inverno menos sol, tudo seco, as folhas secas, tudo sem vida. E o sol quando ele aparece ele traz a vida que de fato você precisa. A vida que de fato você merece. Pelo que eu vejo, dentro desse relacionamento você não estava tendo. O sol não estava brilhando para você, mas agora ele começa a brilhar, tá bom? Essa pessoa perdeu o controle sobre você, com certeza perdeu o controle. Carta do rato com o urso que mostra que perdeu o controle e a partir do momento que ele perdeu, agora você segue com muito mais clareza. Aqui ó, você segue. Laroie, Pombogira, Laroie, Maria Padilha, lá vem o navio. Agora você segue, ele perdeu e você segue aqui ó, para novos momentos, para mudanças, para momentos de muito mais felicidade. O barco é uma carta que muitas vezes fala que as mudanças elas são devagar. E de fato, curar um sentimento muitas vezes demora. Padilha fala muito sobre isso. Ela sempre diz que o amor demora muito para nascer, assim como também demora muito para morrer. E a carta do barco muitas vezes ela é uma transição um pouco mais demorada. Ele fala assim, né, sobre um deslocamento que às vezes leva um pouco mais de tempo. Não é como um avião, não é como, sabe assim, um ônibus que vai para um local mais próximo e chega mais rápido. O navio, normalmente, ele vai para longas distâncias. Então, pelo que eu vejo, é um momento de transição aqui na tua vida, que para muitos de vocês pode até estar demorando um pouquinho, pode até estar demorando aí um certo tempo. Mas vai te levar, está te levando já para lugares de muito mais clareza. Não volta para trás. Eu olho para esse navio aqui, eu vejo ele indo para frente. Não vejo você retornando ao passado. Não vejo você dando uma nova chance. Eu vejo que de fato a história tenha se encerrado. E por mais que muitas vezes você possa ter pensado sim, que vocês dois tinham uma ligação de alma, que vocês tinham uma ligação espiritual, que vocês dois tinham uma ligação que unia vocês fortemente, isso existiu sim, tá? Não vou te dizer que não vou te dizer que eu não vejo isso aqui nessa leitura. Mas ainda assim, ligações espirituais, ligações de outras vidas, elas muitas vezes também podem sim ser encerradas. A partir do momento que a missão tenha sido cumprida juntos, a partir do momento que o que vocês tinham se proposto a passar juntos, vocês passaram, e aí tanto através do karma, quanto do dharma, quanto da missão espiritual, dependendo de como for a sua crença, né? Mas é importante que você saiba que muitas vezes missões, elas também se encerram. E eu falo sobre isso porque as caravelas no passado, né, elas saíam em missões. Elas saíam assim para descobrir outros locais, descobrir novos temperos, novos, né, explorar novas coisas. E muitas vezes nem voltavam, vamos falar assim, né? Às vezes iam e até ficavam lá nos locais. E é isso que eu vejo aqui com você. Você está indo numa viagem que não tem volta. Como se essa pessoa de fato não fosse mais ter espaço aqui na tua vida. Foi encerrado. Aqui, ó, muito mais estabilidade, o navio e a âncora. Por mais que a viagem ela é lenta, perdão. Por mais que a viagem seja lenta, ela tá te levando para um lugar de muito mais estabilidade, de muito mais conforto, de muito mais segurança. E até me veio aqui de falar para muitos de vocês aqui dessa leitura, não vai ressoar para todos o que eu vou falar agora, tá? Mas essas duas cartas juntas é que até mesmo me remeteu ao Orixá Iemanjá. Então, de repente, uma proteção sua aqui do Orixá Iemanjá, cuidando de você, cuidando das suas energias, cuidando da tua mente, do teu psicológico. Tô falando isso até porque eu vejo nas cartas aqui embaixo do 10 de copas que apareceu primeiro, do 4 de paus e do 4 de copas, como você sendo uma energia muito familiar. E essa energia muito familiar, muitas vezes, é sim atribuída a filhos e filhas de Iemanjá. Então, não sei se você tem uma ligação com esse orixá de alguma forma, ou somente a fé nele, mas até mesmo que me veio na cabeça de falar, a Padilha me trouxe aqui, para muitos de vocês, de repente, uma ligação muito forte com Iemanjá. E até pode ser que você receba um sinal de que essa leitura ela é uma leitura real, uma leitura que você precisava saber. Talvez aí durante os próximos dias você veja ou uma imagem de âncora ou uma imagem de navio aí que apareça para você de uma forma meio aleatória. E quando você vê, você vai lembrar dessa leitura e você vai ter certeza de que a mensagem ela era para você. E de que existe aqui uma proteção espiritual também de Iemanjá te levando para um local, como eu falei, por mais que seja um momento de transição, não vou dizer lenta, mas um pouco mais devagar, essa transição ela tá te levando, esse corte de laços aí que tenha demorado um pouco a acontecer, ele tá te levando para um local de muito mais estabilidade.
Uau, turma, que leitura profunda, que leitura forte, que leitura intensa. Eu tô com uma energia muito intensa aqui na mesa. Por mim, eu até continuaria, não vou dizer que não. Mas eu também preciso encerrar, senão fica muito longo. Eu sei que tem pessoas que não gostam de leituras tão longas. E eu acho que eu consegui falar tudo o que eu precisava. Eu acho que a leitura foi, de fato, uma leitura... Opa, aqui as cartas caindo. Eu acho que foi, de fato, uma leitura muito clara. Uma leitura onde a Padilha trouxe a mensagem muito forte, tá bom? Se ele esperava que você fosse correr atrás, se ele esperasse que você estaria ali, ó, parada, esperando o retorno, é o momento de você agir. É o momento aqui de você buscar movimento, de você seguir em frente e em direção ao teu futuro, tá bom? Não fica esperando porque não te valorizou. Deveria ter te valorizado muito antes, não agora. Agora não é momento para arrependimento. E se o arrependimento chegar, o que você pode dar é o perdão, tá? O perdão, mas não aceitar novamente na tua vida. Bom, acho que eu falei tudo que eu precisava. Fica comigo só mais um pouquinho, só para o meu recado final. Como eu sempre encerro o vídeo falando para vocês, eu tenho meu plano de voltar a morar no Brasil, quero retornar o quanto antes, quero poder voltar para lá para poder trabalhar com o meu canal. Me perguntam muito por que eu quero voltar para o Brasil. Turma, um dos principais motivos é para poder trabalhar com o meu canal, para poder me dedicar a gravar mais vídeos. Eu já tenho minha casa lá no Brasil, então não pago aluguel também. Então eu quero poder ir para lá, trabalhar, gravar mais vídeos, mais leituras. Tenho o plano também de criar um canal para signos. É uma coisa que pedem muito, muito, muito para mim. E para que isso aconteça só voltando para lá. Porém, minha casa é uma casa muito pequena, tem sala, quarto, cozinha e banheiro, então preciso construir um espaço para poder trabalhar. Então, para que eu pague mão de obra, para que eu compre material, você sabe que o Brasil está passando em um momento difícil, complicado. Então eu decidi, através das leituras, pedir ajuda. E as pessoas que sentirem aí no coração de ajudar o meu canal, de ajudar o meu retorno ao Brasil, tem um botãozinho de membros aqui embaixo, onde vocês podem clicar, tem 2 valores que são bem acessíveis, que eu deixei ali para vocês. Ou então através do Live Pix na descrição do vídeo, ou então através do Pix que está aqui na tela, herdeirodamagia@gmail.com. Do Live Pix e do Pix vocês podem doar o valor que você sentir no teu coração, tá bom? Não é obrigatório, pode ser 1, 3, 5, 7 reais, o quanto que você sentir, apenas saiba que a contribuição de vocês vai fazer total diferença para que eu retorne para o Brasil o quanto antes. Eu, como forma de gratidão a vocês por estarem transformando a minha vida, transformando a minha história junto com Maria Padilha, eu criei aqui o caderno de Maria Padilha, que é assim como eu chamo ele, e todos os dias eu coloco ali aos pés de Padilha, eu faço minhas rezas, faço minhas orações, e eu peço que ela abençoe todas as pessoas que estão de alguma forma me abençoando também. Então não sei exatamente o que você está passando, qual o momento da tua vida, qual que é a fase, e nem o que você precisa, mas eu tenho certeza que Maria Padilha e que a espiritualidade sabem e que vão te ajudar, tá bom? Então se você sentir no coração, quiser ajudar o meu retorno ao Brasil, todo e qualquer valor vai ser muito bem-vindo. Turma, último recado. Vídeo para vocês segunda, quarta e sexta, sempre às 17 horas no horário de Brasília, tá bom? Então deixa um beijo no coração de todos, desejo um ótimo final de semana para vocês e a gente se vê segunda-feira em mais uma leitura. Segunda venham me assistir porque vai ser o vídeo do meu aniversário, vai ser a leitura do meu aniversário. Quero só ver que mensagem que a Padilha vai mandar pra gente poder comemorar juntos, tá bom? Um beijo para todos. Tchau, tchau.